Oi, pessoal, eu estou aqui para convidar vocês para participarem do nosso projeto Stop. Este ano nós fazemos 30 anos da fundação da Stop, que eu fiz lá em Paris. E foi uma festa muito bonita que nós realizamos lá e também em Lisboa, no mesmo ano. E depois fizemos fóruns e festivais em diversas capitais do mundo. Esse trabalho é para gente que tem boa intenção, que tem ética, que tem boa vontade para promover um mundo melhor e que está disposto a conhecer as descobertas dessa ciência que faz a união da teologia, da filosofia e da experimentação, que é a ciência. Então, é uma ciência trina. Para quem está disposto a conhecer isso, estudar nossas descobertas, participar das nossas aulas, assistir nossos vídeos, temos centenas de vídeos educativos e programas de rádio, ler nossos livros e virem com todo esse grupo grande que está se formando, que vai desinverter o mundo com a absoluta força divina, até poder-se dizer uma certa intercessão, né? Uma força do Espírito de Deus para que este projeto possa acontecer na Terra e na última hora, urgentemente, nos últimos tempos, a gente consiga evitar que a Terra seja completamente destruída pela doença da psicossociopatologia, a doença dos seres humanos que foi espalhada na estrutura social e ambiental. Nós temos que conhecer isso, para que a gente possa salvar o mundo mesmo, restaurar a Terra e a humanidade. Então eu convido você, esse ano vamos fazer um fórum, mais um fórum, nos dias 24 à noite até dia 28, estaremos colocando entrevistas e vídeos na internet, no nosso canal. E também lá em Cambuquira vamos ter a faculdade, vai ter os alunos que vão estar unidos com os professores, seus familiares e amigos, discutindo sobre esse assunto lá no nossa faculdade, no nosso grande Hotel Trilogia. É um ambiente maravilhoso para quem quiser, vai ser no dia 17 e 18 de junho, portanto, antes desse grande evento que vai acontecer na internet online, do dia 24 ao dia 28 de junho. Essas datas foram selecionadas porque elas correspondem a eventos históricos do nosso trabalho no exterior, aqui, e que são datas assim de aniversário da nossa ciência, né? E dos nossos professores, dos nossos alunos. Então, vocês são convidados, é 100% gratuito e esperamos vocês, porque, gente, é urgente, não estamos brincando, vocês estão acompanhando as notícias, nós estamos por um fio, mas o Espírito de Deus está conosco e eu confio, eu tenho fé que alguma coisa vai acontecer que a gente pode ajudar Deus a desinverter o mundo. A Stop é uma associação que eu fundei depois de uma visita que eu fiz à Basílica de Fátima em 1992. E lá eu recebi essa inspiração de Maria, da Mãe de Cristo, uma inspiração interior. Então eu posso dizer que a gente não vai esconder isso. Porque na saída da Basílica, depois que eu fui escrevendo como uma psicografia, tudo que eu tinha que fazer, ela falou assim para mim: e não se esqueça que se isso der certo, eu sou a padroeira. Viu? Ela é a padroeira da Stop e da Faculdade de Nossa Senhora de Todos os Povos. Ela é a mãe de todos os povos, não é só de Cristo. Ela é a mãe de todos nós, todas as religiões,
todas as raças, todos os seres humanos. Então, ela convida. Bom dia, Cláudia. Hi, Jones. Desde 1992, em Paris, você lembra muito bem, você está trabalhando com essa coisa de stop a destruição do mundo. O que você acha que o mundo mudou? O mundo está pior desde esse período? Faz uma diferença, você acha? Acho. Eu acho que, de um lado, o mundo piorou muito de 1992 para cá. De outro lado, alguns grupos que têm mais consciência formaram certos bolsões de consciência no mundo. São certos grupos que têm uma energética de consciência, que são muito ativos e que estão trazendo essa energia para outras pessoas, gradativamente. Então, se de um lado a loucura acelerou muito, a patologia, vamos dizer, a sociopatologia aumentou muito, e a patologia ambiental nem se fala. De outro lado, a consciência da humanidade para a urgência de uma solução, parar com essa destruição, também está aumentando. Mas sabe o que eu noto? Que muitos desses grupos, ONGs, grupos interessados, eles têm essa ideia que o problema está dentro das corporações que só querem lucro ou os regulamentos do governo. Eles não entram muito nessa questão que Stop entra, né? Não. Essa coisa de psicossociopatologia, né? Exatamente. Porque você sabe, né, Richard, a gente começou mesmo a estudar esses efeitos na patologia social e ambiental, porque nós somos psicanalistas, nós estudamos a psicopatologia, nós fizemos uma psicanálise do interior para o exterior, praticamente é a única linha de psicanálise do mundo que considera fatores psíquicos como causa das neuroses, psicoses e de muitas doenças sociais. Então, nem Freud fez isso estudando o inconsciente, ele foi fantástico, né? Em muita coisa. Entretanto, ele considerava mais fatores instintivos em choque com fatores culturais. E não o próprio interior do ser humano com seus problemas. Que o ser humano está contra de alguma maneira, né? Que o ser humano tem problemas interiores dele. Entende? Sentimentos, tem problemas, e esses problemas precisam ser conscientizados. Aí entra toda o método e a teoria de Kepp que explicam que problemas são esses, como que a gente pode tratar isso. E quais problemas ele, principalmente, que ele pensa? Ele pensa sobre o soberba do ser humano, essa questão de inveja e principalmente inversão, né? Bom, todo o trabalho dele começou com esse conceito de inversão. Isso ele descobriu em 1977. Ele nunca estava muito satisfeito, não, com as teorias freudianas, kleinianas e de outros psicanalistas, porque não davam resposta para tudo. Então ele tinha muitos clientes sempre, muitos clientes, trabalhava aqui no Hospital das Clínicas e no consultório particular dele, e aí ele teve farto material de pesquisa e percebeu que o ser humano, ele tem um problema já inato que ele vê tudo invertido, e ele faz um mundo invertido para ele viver. Então, e isso é inconsciente, tem sido inconsciente para a humanidade. Essa inversão, ela não tem relação com os instintos, vamos dizer assim. Os nossos instintos são instintos, como os animais, é da natureza. Mas essa inversão não, essa inversão é uma quebra na nossa psicogenética, algo estranho que nós temos na nossa psicogenética desta humanidade e que os teólogos chamam de pecado original, né? Então, a gente, no estudo da psicossomática, no estudo da fisiologia, a gente percebe que tem uma quebra
no nosso DNA, no funcionamento da nossa energia, que impede que as células se refaçam normalmente, como deveriam. Então, elas gradativamente vão perdendo a energia, vão se oxidando, vão envelhecendo, vão morrendo e não se refazem como deveriam. Então, existe aí uma quebra no funcionamento da natureza do ser humano. Como nós somos assim um todo energético, corpo e alma, alguma coisa saiu errado, porque no aspecto psíquico, a energia psíquica, ela não termina, ela continua eternamente. Então, o que se passou, né? Passou alguma coisa que nós não vamos entrar aqui hoje nessa entrevista. Nós precisamos, aí é todo um curso, uma faculdade de 3 anos para você se aprofundar nesse assunto. Mas a inversão é o problema principal. A questão de inversão pode ser colocando dinheiro em cima do ser humano, em cima da natureza, por exemplo. Então, a inversão ela é complicada porque a gente vendo tudo ao contrário, principalmente na aspectos psíquicos de valores, né? Então, nós vemos o amor como um sofrimento, o amor como uma fragilidade. O amor como machuca, né? Uma pessoa fica boba. O amor é fraco, bobo, fora de moda. O amor não está com nada, né? E a esperteza, a corrupção, a vida intelectual sozinha, sem amor, né? E tudo isso, então, é o máximo. E portanto, o que aconteceu? Que a humanidade, sem amor, ela perdeu a razão. Porque sem amor não existe razão. E sem razão não existe amor. Então, isso é a tríade nossa. Nós somos trinos, né? Como Kepler nos considera. Sentimento, razão e ação. Que aí entra a estética, a beleza, né? O equilíbrio. Mas sem amor não tem razão, sem razão não tem amor. E a humanidade perdeu o amor, então ficou sem razão. Agora a humanidade usa o raciocínio para corromper, para ser desonesto, para pisar nos outros. Justificar. Para pisar nos outros, para mentir, para agir sem ética, para justificar as loucuras que faz e para ter poder, né? Que o ser humano quer poder. E esse poder que o ser humano quer não é para uma boa coisa. E isso se verifica em todo ser humano desde o seu nascimento. Cláudia, eu acho que muitas pessoas na área do meio ambiente, eles pegam essa questão do problema do ser humano. Eles não pegam esses mentalidade de profundidade que você está falando, né? Sobre inversão, valores invertidos. Mas eles pensam assim, que o problema do meio ambiente ou do mundo é do ser humano. E a natureza está bom. Então, tem essa mentalidade mais ou menos que o ser humano precisa ser eliminado ou tirado do jogo, né? Não, aí não, né? Porque obviamente não. O ser humano é o ápice da natureza. Ele é importantíssimo, inclusive pela energética do ser humano, ele faz essa ponte entre a energia transcendental, ele capta a energia transcendental e transmite para o meio ambiente. Então, o ser humano ele é importantíssimo para a natureza, desde que ele não ataque a natureza. Mas o ser humano quer ter poder sobre a natureza, destruir a natureza, corromper a natureza, mudar a natureza, porque ele acha que ele... Bom, o ser humano tem uma teomania, né? Ele acha que ele é um Deus, ele vai fazer tudo melhor do que Deus. E que o milho não funciona, vamos mudar. Ele vai corrigir os problemas que Deus, ou sei lá quem, que eles imaginam, que nem imaginam que... A ciência eliminou Deus, né? E quando fez isso foi uma desgraça para a humanidade. Ficou totalmente ruim. Outra inversão que você trouxe aqui hoje, que é seríssima, é essa questão do dinheiro, né? Então, o ser humano não usa o dinheiro a seu serviço e da humanidade, ele serve ao dinheiro. Os próprios milionários ficam escravos do dinheiro. Eles querem o ter e não ser.
Não imaginam que o ser não se alimenta de dinheiro. O ser se alimenta de coisas psíquicas. Essa famosa frase, né? Você não leva nada com você. Não leva no caixão. O caixão não tem gaveta. Não. Eles colocam, no antigo, eles colocam dinheiro dentro da caixão, né? Para pensar que a pessoa está levantando isso. Mas essa questão do trabalho de você e de trabalhar com o ser humano, essa inversão, tentando de desinverter, e ao mesmo tempo de desinverter os sistemas sociais, né? As coisas que existem. Porque todas as leis foram feitas invertidas. O ser humano está invertido, os valores estão invertidos, e a visão, a percepção de mundo está invertida, e ele está caminhando para o abismo, sem perceber. Então, em vez do ser humano estar caminhando para a harmonia, para a vida eterna, mesmo uma vida, enquanto aqui, uma vida para... Como se estivéssemos no nosso paraíso mesmo, que está aqui, e que cuidando desse paraíso, não, destruindo, atacando, fazendo guerras e modificando tudo, enfim. Olha, Richard, quando nós fomos para os Estados Unidos, no começo dos anos 80, que nós levamos o primeiro susto, né? Que nós vimos que como os Estados Unidos, que era o modelo do mundo, não mundo só ocidental, oriental também, depois da guerra, Estados Unidos começaram a ser um modelo também para os países orientais. E quando nós vimos os Estados Unidos naquele processo vertiginoso de decadência, trocando trabalho por especulação. Então era aquela mania de fazer dinheiro dormindo durante a noite, overnight. Então põe o dinheiro na bolsa, não trabalha mais, trabalho é perda de tempo, é sacrifício, não, vamos deixar os outros trabalharem, vamos levar nossas fábricas para a China, vamos explorar os países do terceiro mundo e nós vamos ficar aqui fabricando armas e tomando drogas, consumindo drogas. E ganhando dinheiro sem produção, sem base, sem E o que lastro. isso provocou? Um adoecimento do povo. O americano adoeceu mentalmente, fisicamente. O americano vem num processo de deterioração, porque ele abandonou os valores que eles tinham, que eram valores que construíram os Estados Unidos uma superpotência, né? Afinal de contas, eles trabalharam. Um tempo eles trabalharam. E depois trocaram, principalmente na época do Reagan, eles trocaram totalmente os valores. Aí a inversão dominou. Reaganomics. Reaganomics. Então, as drogas entraram com tudo, inundaram o país. O próprio governo, muitas vezes, se viu envolvido em escândalos, né, de tráfico de narcóticos. Problemas lá no Oriente Médio relacionados a narcóticos, Irã contra, enfim, tráfico de armas. E os americanos se dedicaram, então, à indústria bélica de uma forma prioritária e começaram a achar que eles iam ganhar mais dinheiro vendendo armas, provocando conflitos em outros países, e com isso trazendo mais destruição e tentando conservar o padrão de vida deles alto. Só que essa filosofia invertida, o que aconteceu com eles? Agora tem uma quantidade imensa de pessoas below the level of poverty. Quer dizer, abaixo do nível da pobreza, doentes, neuróticos, gordos, infelizes, tomando um monte de remédios psiquiátricos. Está certo. Então é uma pena ver o que aconteceu com aquela sociedade que ficou totalmente invertida. Então você está fazendo uma ligação entre essa questão da inversão, patologia humana, inversão das leis, mentalidade do governo de tirar todo mundo do jogo, colocar dinheiro em cima. Você está fazendo uma ligação entre os problemas no mundo com essa psicossociopatologia mesmo. Sim, porque cada ser humano pensando invertido, aqueles que ganham poder e que vão atrás de poder, eles vão mais para poder realizar essa inversão. Eles não vão lá para realizar o bem mesmo para todo mundo. Eles ganham poder
falando que vão fazer o bem. Mas, na verdade, direita, esquerda, eles próprios não percebem o que eles estão fazendo. Muitos não percebem e vão atrás. E o povo admira isso. O povo admira o poderoso que tem aquele ar de capacidade, de competência, acha que um poderoso vai... Bom, se ele tem todo esse poder, nós também vamos... Ele vai trazer isso para nós também. E é o contrário. Ele não vai trazer nada para o povo, ele vai tirar ainda mais do povo, se puder. Mas não estou falando só dos Estados Unidos, né? Eu sei. É que nós fomos para lá, vimos isso. E o Dr. Kepp escreveu um livro lá, Fight American Decay, a decadência do povo americano e dos Estados Unidos. Exatamente. E nesse livro ele mostra que se os americanos não parassem imediatamente para ver a verdadeira causa do que estava acontecendo, os problemas, essa inversão desbragada, que a gente ia assistir a derrocada da civilização e o fim desse país tão bonito, né, que foi. E, de fato, a gente está assistindo isso hoje, Richard. Todos já dizem, acabou, os Estados Unidos acabaram. Agora, Estados Unidos já estão com uma dívida trilionária, não tem mais como resolver esse problema internamente. Então, estão buscando outras formas de guerras e isso, aquilo, para ver se eles conseguem se levantar, mas é difícil. Essa mesma inversão contaminou o mundo todo. O que contaminou nos Estados Unidos contaminou a humanidade toda. Uma área que você falou brevemente, que você falou sobre tirando Deus da ciência, cria essa situação que a gente está tentando de reinventar tudo em nosso modo, sem capacidade de fazer isso, não? Tirando Deus do jogo, essa é uma outra coisa que você está com o trabalho de você, Dr. Kepp, reintroduzir Deus dentro dos sistemas humanos, né? Sim. O que Kepp percebeu? Que se a pessoa faz uma ciência desligada da filosofia séria, metafísica, os antigos gregos mesmo, gente que entende de filosofia, a escolástica. Então, se você faz uma ciência sem se basear num pensamento certo, o que você vai fazer vai sair errado. Então, a ciência se desligou de uma filosofia certa e a própria filosofia se desligou da teologia, que é a revelação, né? Então, tem muita coisa que o ser humano não conseguiu chegar por conta da filosofia e ciência. Ele precisa ainda da teologia para dar dados de revelação, para poder ter um equilíbrio. Uma base sólida, porque a humanidade é cega. Então, a revelação traz dados importantes. Não, olha, você não consegue resolver isso, não consegue entender pela filosofia, nem pela ciência, mas a teologia explica. Por exemplo, essa questão da inversão. O que é isso? Como que nós temos isso? Se a humanidade evoluiu, como é que evoluiu invertida assim? Então, não foi uma evolução. Então, o que aconteceu? Aí a gente vê a tal da história do pecado original, que é real, sim. A história do passado da Terra. Queda do ser humano. Houve uma queda, aqui era o paraíso, houve uma queda seríssima e a gente vem caindo, porque a gente vai indo para o lugar contrário, para a direção oposta. Eu acho que essa questão é tão essencial, essa questão que o ser humano foi criado dentro de uma perfeição. Não é uma questão de que a gente está melhorando passo por passo por bilhões de anos de chegar, mas a gente estava numa ápice, né, e caiu disso. Essa é uma coisa fundamental da teologia. O maior nunca vem do menor. Então, precisa ter uma mente filosófica coerente para aceitar a teologia. Se tem uma mente filosófica muito incoerente, muito doente, não aceita a teologia, porque não vai aceitar que exista nada além do que ele pensa. Então, ele é o máximo do pensamento, é o dono da verdade. Então, não existe nada nem ninguém que seja maior, superior, que suplante qualquer ideia que ele possa ter na cabeça dele, que tem um poder assim impressionante. Quando o ser humano olha para o universo e vê o poder que o universo tem,
Para os teomânicos, os soberbos, os donos da verdade, eles não aguentam pensar que pode haver um ser que causou tudo isso, que causa, mantém como é. E também essa questão que a gente tem, Terra está uma fonte para nossa energia. Todos os materiais lá precisam ser tirados do planeta, mudado para extrair um pouco de energia de lá, é totalmente invertido, incompleta. Isso, você quer dizer a teoria, a física moderna, porque na ciência moderna fez muitos estragos, muitos. Um deles é esse, que a energia vem da matéria, e não que a matéria é energia e vem da energia. Ela é produto, um subproduto da energia. Então, se você queima ou consome uma matéria, claro, lá também tem energia, mas ela é finita. Você esgota. Já a energia que está no espaço, a energia essencial, que Tesla chamava de energia escalar, essa é infinita. Então não tem problema, não tem perigo de se utilizar essa energia à vontade. Não tem uma falta. De graça, de graça. Então, Richard, a ciência moderna está muito perigosa para a humanidade, muito perigosa. E quando nós fomos para a Europa, em 92, a gente já estava lá há 3 anos, mais ou menos, 3 anos e meio. Então, nós vendo lá os problemas na Europa, aquela civilização incrível que fizeram lá, também começando a derruir. E aí, então, nós resolvemos fazer esse projeto, desenvolver esse projeto Stop a Destruição do Mundo, analisando, aplicando essas descobertas científicas da psique humana na psicossociopatologia e meio ambiente. O ser humano é inimigo da criação. Ele é inimigo da vida dele. Se ele perceber, é inimigo dele mesmo. Sem perceber. Então ele se vê uma vítima, mas não vê que ele é vítima dele mesmo. Então, se a pessoa notar isso, se a humanidade notasse isso em tempo, dava jeito de parar. Então, esse trabalho nós fazemos há 30 anos e temos tido muita resistência para que essas ideias entrem, principalmente nas estruturas acadêmicas, políticas, financeiras, que não querem mudar o status quo. Eles têm muito investido nos pensamentos deles, né? Eles preferem explodir o planeta, mas não abrir mão das ideias e dos pertences materiais que eles têm. Agora, Richard, uma coisa, eles são burros, invertidos muito, porque eles não percebem que se eles não percebem que eles estão extinguindo a natureza, eles vão perder todas as riquezas que eles têm. E se eles desinverterem e começarem a fazer a vida e a civilização de acordo com a natureza, nós vamos ter um progresso e uma riqueza e uma abundância inimaginável para todo mundo. Yes, exactly. E a gente, na nossa ciência, a gente vê que é isso mesmo, comprovado, em laboratório, inclusive. Isso é lindo que a gente consegue perceber nesse campo, do que pode ser esse mundo paradisíaco. Então, fala em paraíso, pensa, nós vamos viver com os macaquinhos lá, né? Tudo peladinho lá, na Idade da Pedra, fazendo fogo com pauzinho e sol. E não que a humanidade, o paraíso nosso, era algo assim incrível em matéria de tecnologia, de bem-estar, de saúde, de lifespan, limite de vida. Limite de vida, pessoas vivendo mais. Isso. Com saúde. Vão viver 200, 300, 400 anos. Os Matusaléns do passado viviam 800, porque eles estavam mais próximos da realidade. E nós, por causa da inversão, a sociedade foi cada vez se afastando mais. Eu gosto muito que você inclui essa coisa de um mundo muito tecnológico, muito avançado. E não volta para a floresta. Não, nós vamos viajar pelas estrelas. Nossa, vai ser uma maravilha. E não assim com essas maquininhas que ficam explodindo, esses foguetes,
estações espaciais que leva anos de chegar tem na uma nossa... tecnologia invertida, que usam ainda elementos assim fósseis e primitivos como propulsão. A gente leva 4 anos de chegar no nosso mais próximo planeta. Com esse estudo da nova física, a humanidade poderia, em 10, 20 anos, dar um salto enorme para o progresso. Mais uma coisa eu quero levantar, Clarice, questão que quando você fala sobre espiritualidade, teologia, eu acho muito importante. O mundo tem essa ideia da espiritualidade no meio ambiente, mas eles têm essa ideia da Gaia, né, da planeta mãe, né, que o planeta está, ou Deus, vamos dizer, eles não incluem essa questão teológica mais ampla, né? Você sabe, Richard, aqui a gente precisa dar a mão à palmatória do seguinte: as igrejas, e aqui eu incluo todas as igrejas, não fizeram jus à mensagem de Deus como deveriam, ao trabalho divino. Então, o que o mundo entende por Deus e teologia é uma coisa muito desagradável, muito atrasada, muito restritiva, censurador. E o próprio Cristo, ele nunca trouxe uma mensagem de censura para a humanidade. Pelo contrário, ele foi morto por ter sido assim, ser insuflado lá, o governo lá de Roma, Pilatos, ele recebeu, vamos dizer, um pedido expresso dos sacerdotes, do Caifás e de outros religiosos, que deveriam eliminar aquele homem que ia trazer problemas enormes para o Império Romano e para eles. Por quê? Porque Cristo trazia uma mensagem de liberdade. Ele era um libertador mesmo, né? Só que um libertador no sentido certo. Ele não vinha com essa ideia, não, cada um faz o que quer. Ele dizia, vocês estando invertidos, ele não usava essa expressão, mas vocês estando invertidos, vocês são escravos. Vocês vivem menos, vocês sofrem, vocês são mais pobres, vocês estão fazendo a vida ao contrário. Então, para vocês conseguirem fazer uma vida de bem-estar, de abundância, felicidade em abundância, vocês têm que se desinverter. E ele começou a tocar na ferida de cada um, entre aspas, ferida que é a patologia, que na época se chamava de pecado. Então, ele começou a tocar. Você tem esse problema, você tem aquele, você tem esse, você tem aquela patologia. Começou a falar, olha, se vocês querem se curar, vocês querem uma vida rica, então vejam, conscientizem a sua patologia. Vocês estão invertidos. Vocês estão fazendo uma vida ligada ao maligno, ao mal, ao Lúcifer. E quando ele tocava nesse assunto, o pessoal se enfurecia com ele, tanto que, né? Essa religião ainda permanece no mundo. Essa religião pesada, de censura. Por exemplo, a maioria dos problemas na vida sexual e quase nada na soberba, orgulho, na inveja, na ira. Olha as guerras. Então, essa religião não funciona, Richard. E por isso que muitos da humanidade se afastaram das religiões e foram para uma visão naturalista do mundo. O mundo da natureza. Tentando de ter espiritualidade, mas... tentando uma libertação, mas sem saber direito também para onde eles vão. Eu acho que o mundo precisa muito de orientação, Richard. É isso mesmo. Então, a trilogia, essa reunião, novamente, da ciência com teologia e filosofia, esses três são necessários para entender. É uma pirâmide, né? Pirâmide? É uma pirâmide muito firme. Base. Uma pirâmide muito firme. Porque essa pirâmide, esse triângulo, não derruba. A teologia certa, com a filosofia certa e a ciência certa, aí é a sabedoria máxima, é a justiça máxima, entendimento máximo, ciência máxima.
Humanidade certa, mas ligada com... Beleza beleza. máxima, harmonia máxima, fim das guerras. Tudo de bom. Bom, belo e verdadeiro. Interessante como tudo isso está dentro de uma associação do stop a destruição do mundo. Você fala diretamente de parar de destruir, não de criar novos tecnologias. É uma restauração que a gente precisa fazer. De voltar. Perceber que está indo para o caminho errado, invertido, voltar para o caminho que a gente perdeu lá atrás, que era o caminho certo. Então a gente não inventa nada, não. Agora, viu, Richard, a minha proposta com a Stop foi uma proposta de convidar todas as pessoas que têm boa vontade, que têm, assim, honestidade, que amam a vida, que têm bom coração. Tem alguns até que falam que são ateus e, na verdade, não são. São pessoas honestas, que estão trabalhando pela verdade, pela beleza e pela bondade. Então, toda pessoa que aceita isso, ela é cristã sem ela saber. Ela segue Cristo sem ela saber. Esta parte desse novo mundo que novo mundo retorna do mundo antigo, não do mundo das cavernas e tudo isso, mas mundo original, que é nosso... É muito mais fácil, né? A gente voltar para o que estava certo, restaurar, né? Desinverter. Isso. É um trabalho, de um lado, difícil, de outro lado, não vai ser tão complicado no momento que todas as pessoas de boa vontade decidirem fazer isso, né? E a gente vai ter isso todas as áreas, Richard. A arte descambou, deixou a beleza para trás, com essa proposta de realismo, entendeu? A arte deixou de cumprir a função que tinha. A saúde, a área da saúde, a área da educação descambou também, totalmente, porque cada criança é um deusinho que está preparado para fazer o que quer, como quer. Então é o caos, leva ao caos. Estão atacando professores, atacando os pais, estão se cortando, se suicidando. E é para aí que tá levando a coisa. Agora, nós temos uma faculdade, né, Richard? Temos duas. Uma é EAD e uma é presencial. E nessas faculdades a gente ensina isso em cursos de graduação e pós-graduação. É uma proposta muito inovadora. No Brasil, nós tivemos essa oportunidade, essa chance de fazer essa instituição de ensino superior. Nós temos professores de várias nacionalidades, como você canadense, tem outros de outras nacionalidades e tem brasileiros, e temos muitos professores que são voluntários, porque muitos alunos fazem o curso gratuitamente, né? Nossas graduações são gratuitas, e professores são voluntários, e todos os professores são especialistas, são pós-graduados na ciência da psicossociopatologia. Então, é uma inovação mesmo. E eu acho que os brasileiros estão respondendo bem, Richard. Com certeza. E eu tenho esperança, mesmo porque eu escrevi nesse livro, né, História Secreta do Brasil, eu tenho esperança que daqui do Brasil esteja mesmo saindo uma orientação científica, espiritual, né, filosófica, que vai ajudar o mundo todo. Está saindo. Está indo para o mundo já uma orientação, e o nosso povo foi, de uma certa forma, preparado para isso, apesar de todas as corrupções e desonestidades que a gente vê aqui. Os outros países não são menos corruptos, hein? Nós trabalhamos em muitos países. Os outros países têm a corrupção deles encaixada dentro das leis. Sistêmico. As leis. Então, isso é legal. E ali dentro, dentro da lei está a corrupção. Então, a gente está sempre convidando, né, mais pessoas para se juntarem a nós. E muita gente bacana já conheceu a Stop, apoiou a Stop e vai continuar apoiando essas ideias, e nós vamos para frente, né? Absolutamente. Você sabe que só
até a nossa escola de línguas. Isso. A gente está trazendo essa base para entender Oh, as pessoas. sabe que a Incrível. escola de vocês, que é a escola de línguas, que aplica o método psicolinguístico trilógico de Kepp, vocês estudam tudo Todos. dessa ciência. Usa nas aulas. Vocês usam em todas as aulas. Isso é uma universidade livre. Tem um aluno que acabou de falar, né? Eu vim aqui estudar inglês e eu estou numa universidade para a vida. Eu estou aprendendo a viver, eu estou aprendendo o que é a vida. Então, eu acho isso o que vocês já fizeram com dezenas de milhares de alunos que vocês atenderam e ensinaram. A grande mudança que já está se operando no interior das pessoas, vocês estão preparando o mundo para esta era dourada, esperada, a era de paz tão esperada. Vocês estão preparando uma porção de gente para isso já. Thank you, Claudia. You're welcome.